28. Um texto extremamente conhecido dos santos, um texto onde nós já ouvimos diversas mensagens. Portanto, eu gostaria de ser muito sucinto e rápido naquilo que Deus plantou no meu coração. Glória a Deus. Enquanto você abra aí, enquanto você ache Joel capítulo de número 2 e o verso 28, eu gostaria de perguntar se você é o mesmo, a mesma pessoa com os mesmos propósitos de quando você aceitou a Jesus. Talvez seja uma pergunta simples, mas certamente de difícil resposta, porque a resposta nós já sabemos: ninguém é igual. Você não é igual. Você mudou ao passar dos anos. Algumas coisas aconteceram na sua vida que fez você mudar. Alguns criaram um pouco mais de maturidade espiritual, portanto as convicções que tem hoje é diferente das convicções que tinha quando aceitou a Jesus. Algumas pessoas pensam diferente, porque talvez acham que já não há mais tempo hábil para poder realizar tudo aquilo que tinha desejo e vontade de quando aceitou a Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero pregar. Deus usou o nosso irmão Adem, e eu fico muito feliz, porque hoje pela manhã ele me mandou uma mensagem no meu celular, e com a humildade que ele sempre tem, ele diz: olha, se o senhor puder ler e me dar resposta. E quando eu comecei a ler aquele texto, o que mais me chamou a atenção, quando ele escreve dizendo: chega de fugir, eu preciso executar o que Deus me chamou para fazer. Inevitavelmente eu olhei para dentro de mim e me lembro quando eu dizia essas mesmas frases. Mas por sermos seres humanos, irmãos, nós mudamos de pensamento, desejos e vontade muito rápido. Vivemos num mundo onde a alta tecnologia, onde o high touch faz e tem feito coisas que mais têm prejudicado nós como cristãos do que colaborado. Por quê? Porque muitos de nós já não temos mais o tempo que tínhamos no passado para se relacionar com Deus. Você já não lê a Bíblia como lia quando você aceitou a Jesus. Você já não ora como você orava. Você já não tem mais o mesmo desejo de estar na casa de Deus todos os dias, como tinha no passado. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque você precisa compreender que a pessoa que Deus precisa não é esta que você se tornou, mas é aquela que você era. A pessoa que Deus quer é aquela que tinha o prazer em falar do amor de Deus. É aquela que quando via alguém pregando dizia: Senhor, me usa desta forma. Vivemos tempos difíceis onde ninguém mais quer ser pastor, ninguém mais quer trabalhar na obra de Deus. Vivemos num tempo em que a maioria dos nossos jovens querem ser profetas, mas não querem ter o comprometimento que os profetas tinham com Deus e não com as pessoas. Preste atenção, a introdução ela é mais comprida do que a mensagem. Mas eu preciso te perguntar de novo: você é a mesma pessoa? Faça uma reflexão na sua vida.
Cadê o desejo que brotava no seu coração, irmão? Aquele desejo de ter Deus, de sentir Deus. O que aconteceu contigo ao longo dos anos, que fez com que você perdesse as suas convicções, que fez com que você perdesse as tuas certezas? Eu gosto sempre de falar de mim. Quando eu aceitei a Jesus, erroneamente eu aceitei a Jesus não por amor a Cristo, isso é um erro, mas eu aceitei a Jesus porque eu olhava e eu dizia assim: eu quero fazer o que aquele homem está fazendo, eu quero falar do amor de Deus. E aí meu primo falou para mim assim: mas para você fazer o que ele está fazendo, você tem que aceitar Jesus. Eu falei: então eu quero esse Jesus para mim. Aceitei a Jesus num domingo. No outro domingo eu cheguei e falei: pastor, ele oi. Falei: eu que prego hoje. Ele: quê? Eu que prego. Como assim? Meu primo falou para mim pregar, eu tinha que aceitar Jesus. Eu aceitei a Jesus domingo, agora eu quero pregar, porque eu tinha desejo na alma de falar do amor de Deus. Na minha época não se buscava a Deus em busca de bens, não. O nosso desejo era espiritual. O nosso desejo era entrar dentro do céu, custe o que custar. Escute isso. Uma certa feita, o presbítero Gilson, hoje pastor, ele disse para mim assim: Regis, quer sentir algo que você nunca sentiu? Eu falei: como assim? Quer sentir de Deus que você nunca sentiu? Eu falei: claro que eu quero. Ele falou: então você precisa jejuar, você precisa sacrificar a sua carne, para que o Espírito que habita em vós possa vivificar. Eu falei: por que isso? Ele falou: porque é uma briga entre espírito e carne. Carne nunca se converterá. A carne, por ter materiais produzidos nesta terra, porque afinal nós somos feitos do pó, aleluia, desta terra, ela clina para as coisas terrenas. Mas o sopro que há em nós sempre vai inclinar as coisas que são do alto. E ele diz assim: olha, quanto maior o jejum, mais perto de Deus você vai ficar. Falei: então isso é um segredo. Descobri o segredo. Falei: Senhor, eu vou começar a jejuar agora e vou comer só no outro dia. 24 horas de jejum, irmão. Porque me falaram que assim eu me aproximava de Deus, assim eu ia sentir algo que eu nunca senti, a ponto de desmaiar na rua da favela. Tamanho foi o corpo debilitado, eu desmaiei. Quando eu acordei, a irmã Ziza e o irmão Oriovaldo estavam me dando um copo de água, e eu gritava: não! Eles: não, por quê? Porque eu vou perder o meu jejum, eu vou deixar de sentir aquilo que o presbítero falou que eu sentiria. Por quê? Porque o meu desejo era pelas coisas do céu. Mas o tempo passou. Eu já falei isso aqui, irmão, presta atenção, eu estou na introdução ainda, e eu vou ser sucinto. Já falei isso aqui. Quando eu aceitei a Jesus num domingo. Aí eu fui para uma vigília no sábado, que antecedeu o domingo que eu pedi para pregar. Fui na vigília no sábado, ou seja, uma semana depois. Recebi naquele momento o primeiro dom do Espírito que veio sobre a minha vida. O que é, pastor Regis? O dom de falar em línguas estranhas, algo extraordinário. Eu nem sabia o que era direito, mas eu comecei ali a falar em línguas estranhas. Fui mudado, transformado da noite para o dia. E no domingo queria pregar. Pois bem, chegava no culto num cadeira almofadada, irmão, na favela, banco de madeira, aqueles que os irmãos lixaram, fizeram banquinho de madeira. O piso era de concreto, não tinha contrapiso, era pedras. E nós entrávamos na igreja, as irmãs davam um tapetinho que foi cortado em vários quadradinhos e falavam assim: olha, para você não machucar o joelho.
E ali nós orávamos. E o culto começava, escute isso. A que ponto nós chegamos? O som era horrível. Por quê? Porque era uma caixinha com microfone sem fio, irmão. Mais chiava do que outra coisa. O pastor Samuel Nunes Damásio, pastor da igreja, quando ele começava a cantar, pensa num cara que canta pior do que eu. Mais ruim. Desculpe a expressão, mas ele é um negão de quase 2 metros de altura, magrinho. E cantava ruim demais. E nós sentados nos bancos, quando ele começava a cantar em dia de Pentecostes, irmão, aleluia, escute isso. Quando começava a tocar aqueles corinhos de fogo, eu estava sentado no banco pensando assim, ó. 2 irmãos que eu tinha prazer de sentar do lado deles. Por quê? Porque quando o corinho começava, irmãos, eles levantavam, eles sapateavam, a glória de Deus era manifestada, ainda que fosse num lugar simples, humilde, numa caixa que mais chiava do que saía som, de um homem que cantava ruim, mas quando cantava a glória descia. Por quê? Porque havia santidade. Havia santidade, não tinha beleza, não tinha aparência, como diz Isaías, não tinha formosura, mas tinha a glória de Deus. Aleluia. Mas as coisas mudou, nós mudamos. E não estou falando, escute isso, não sou e nem nunca fui de mandar indireta, não é isso. Porque conheço os nossos músicos, os nossos cantores, que se sacrificam, que chegam aqui horas antes de nós, para poder ensaiar, para poder apresentar um louvor bacana, bonito. Mas o que nós mais vemos hoje, no nosso meio cristão, é pessoas reclamando do som, pessoas reclamando do microfone. Ei, querido, eu sou de uma época que não tinha som, que não tinha microfone, que não tinha nem violão, nem bateria, mas tinha graça, tinha unção, tinha poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou de uma época, eu não gosto muito de falar nisso, mas o Espírito Santo me impulsiona. Eu sou de uma época que uma mulher entrava com seu filho nos braços, e quando nós procuramos por ela, dizendo: ei, mulher, o que está acontecendo? Ela olhou para nós e disse assim: olha, pastores, o médico mandou morrer em casa, mas eu falei para ele: se tiver que morrer, vai morrer na igreja. Falei: já que o médico mandou morrer, coloca no banco aí. Colocou aquela criança estirada no banco, uma igreja comprida, e nós lá no altar, e adorando a Deus, e a glória sendo manifestada. O Espírito Santo, ele falou no meu coração: vai lá e deita sobre aquele menino. Eu falei: que isso? Fui em direção ao menino, coloquei o meu corpo sobre o dele, e disse com essas palavras: Espírito Santo, o Senhor nunca me deixou enganado. O Senhor mandou eu vir aqui. Eu, como homem de Deus, digo que em nome do Senhor Jesus, esta criança estará correndo até o término desse culto. E voltei para o altar. Quando eu volto para o altar, irmão, eu escuto a igreja: glória a Deus, aleluia, língua estranha para lá, língua estranha para cá. E eu andando, quando eu virei, a criança correndo no fundo da igreja. O que era isso? Era poder de Deus na terra. Agora a pergunta que eu quero fazer nessa noite, vou ler o texto com vocês. Se Deus não muda, se a Bíblia deixa claro que Ele é imutável, se o próprio Cristo disse: ei, se creres, fará coisas maiores do que eu, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão as pessoas. Se Ele não mudou, a pergunta é: quem mudou?
Quem mudou, irmão? Você, quando aceitou Jesus, você acreditava nos dons do Espírito. O tempo passou e você não acredita mais. Quando você aceitou Jesus, você falava em línguas estranhas. E hoje você se incomoda com quem fala línguas estranhas. Quando você aceitou Jesus, você queria sentar perto de pessoas que você sabia que de algum modo te levaria para o céu. Mas hoje você entra na igreja e você procura ficar afastado dessas pessoas. Por quê? Porque tem medo de levantar e rodar e de repente encostar em você. Aleluia. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Existe uma promessa que ela está imputada sobre a sua vida. E eu acho lindo que as promessas de Deus, irmãos, a maioria delas não para em você. Não. Ela começa em você. Antes de ler o texto, quem aqui já teve a façanha? Eu faço sempre isso, tenho a cabeça fraca. Quem já teve a façanha de encher um balde de água, e a vida é corrida, você vai fazer uma outra coisa, quando você volta o balde transbordou? Quem já teve a façanha de pegar um copo com água e ir lá colocar no bebedouro, e aí está com uma mão no bebedouro e a outra no WhatsApp, que agora é assim, né, irmão? E você esquece e acaba derramando. Aleluia. As irmãs foi lavar roupa, esqueceu a torneira aberta, e quando você viu, você tinha derramado água pela varanda toda. Escute o texto agora, porque o que eu disse, que a promessa começaria em você, mas não pararia em você. Leia comigo, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu quero ler isso de novo, porque o profeta, irmãos, ele se coloca de pé, ele está profetizando para o povo, que, diga-se de passagem, irmãos, preste atenção, já estou terminando. O povo de Israel estava vivendo uma crise econômica, porque o próprio profeta vai ver duas visões. A primeira, que os gafanhotos comiam as folhagens, destruía as folhagens. A segunda visão, que os mesmos gafanhotos, agora em bando, eles destruíam as raízes. Estavam vivendo uma crise econômica. Por quê? Porque viviam da plantação. Não tem plantação, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, padece de necessidade. Escute isso. Por que eu estou falando isso, irmão? Pega essa. Porque quando a Bíblia diz que vai derramar o Espírito Santo sobre nós, vai muito mais além do que só falar em línguas estranhas. Vai muito mais além do que só pular. Vai muito mais além do que só rodar. Vai muito mais além do que fazer aviãozinho. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não sabe. Aqui você tem liberdade para fazer o que você quiser. A casa é de Deus, a igreja é do Senhor. Quiser pular, pula. Quiser gritar, grita. Os incomodados que se mudam. E como anjo dessa igreja, a porta está aberta. Não gosta, vai congregar em outro lugar, porque aqui nós pregaremos e conclamaremos a glória de Deus, o poder de céu na terra. Aleluia.
Pastor, você é doido, a igreja vai esvaziar. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que o maior avivamento espiritual aconteceu no lugar chamado Rua Azusa. O que acontecia na Rua Azusa? Era crente sendo batizado com o Espírito Santo, era pessoas pulando, era outra sendo curada. O mundo estava em plena modernização e os crentes cheios do Espírito Santo, avivados na Rua Azusa. Escute isso, para quem gosta de história, o movimento espiritual na Rua Azusa foi tão poderoso que a história vai dizer que pessoas ficavam a 3 quarteirões para chegar lá. Por quê? Porque o Espírito Santo atrai. Aquilo que é diferente atrai. Ei, querido, não se incomode com aquilo que o Espírito Santo irá fazer no ministério Brasas de Fogo. Uma coisa eu tenho que te dizer: eu vou dar lugar, goste quem gostar. Aleluia. E deixa eu liberar uma profecia para você. Pessoas virão nessa igreja porque ouvirão o que está acontecendo lá. O crente é tudo doido, doido não. Nós somos cheios da graça, cheios da presença, cheios do poder. Aleluia. Aleluia. Ei, querido, você sabe que tem gente que não dá lugar porque tem medo do que alguém vai falar. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Falar de nós, vão falar do mesmo jeito. Então, já que vão falar de mim, irmão, vão falar com certeza, com propriedade. Mas vamos voltar ao texto. Por quê? Porque quem recebe a fusão do Espírito Santo, aleluia, não pula só no poder, na unção, na graça, como nós falamos, mas afeta toda a sua vida. A nação de Israel passando por problema financeiro, vai receber o Espírito. O que vai acontecer? O Espírito te dará sabedoria para você resolver todos os problemas seus, economicamente falando. Pastor, você é doido? Não, é a Bíblia que está dizendo isso. Agora eles também têm um outro problema, e esse talvez seja muito mais sério do que uma crise financeira. Qual é? Espiritualidade. A nação de Israel se afastou de Deus. A nação de Israel já não sentia mais a presença do Senhor. Os pais antigamente passavam as suas crenças, os seus credos, de pais para filhos. Mas quando chegou nessa época, eles já não transportavam mais isso. Por quê? Porque eles se perderam no meio do caminho. Aí Deus vai levantar um menino, Joel, profeta menor. E eu tenho comigo que Deus, Ele é apaixonado por usar aquele que é pequeno. Me pergunte por quê? Porque quando Ele começa a encher, aquele que é menor enche mais rápido. Aleluia. Pastor, mas eu sou grandão, e aí? Não se preocupa não. Talvez você vai pular depois do pequeno. Talvez você vai chorar depois. Mas você precisa entender que se Deus precisar dar 1, 2, 3, 4 viagens para te encher, Ele vai fazer. Aí Deus vai levantar o pequeno e vai dizer assim: Joel, fala para o meu povo que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso aqui é uma profecia para o seu filho que está lá na sua casa. Escute isso. Isso aqui é uma profecia para os teus. Os teus estão aqui, mas a promessa de Deus pega eles lá em casa. Por quê? Porque o profeta está falando para o povo. E ele está dizendo: olha, e ao que os seus filhos e vossas filhas profetizarão. Mas os filhos não estavam diante de Joel. Não, é que a profecia, ela começa em você, mas não para em você. Você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que o teu filho estará na casa do Senhor, profetizando, dando lugar para Deus trabalhar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem profeta aqui, irmão? Tem profeta aqui, irmão? Se tem profeta aqui, por que você tem medo de sair do seu lugar e entregar o que Deus está mandando entregar?
Se tem profeta aqui, irmão, porque você só tem coragem e ousadia para profetizar aqui dentro da igreja? Você não profetiza lá no seu trabalho? Por que você não profetiza lá na sua casa? Por que você não profetiza lá na sua escola? Ei, Deus te levantou para te usar em qualquer lugar. Aleluia, aleluia. E aí o profeta vai continuar dizendo: e os velhos, e os mais experimentados terão sonhos. Irmãos, quem aqui já conversou com uma pessoa de mais idade? Eu já conversei, eu tive a oportunidade de dizer assim: o senhor pode contar para mim os teus sonhos? E ele olhando nos meus olhos e dizer assim: eu não tenho mais sonhos. Eu já passei da idade de sonhar. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Para lhe ser sincero, os meus sonhos já foram jogados nos lixos, descartados, porque eu não tenho mais espaço para sonhar. Agora eu preciso só esperar a morte. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberem o Espírito Santo voltarão a sonhar. Sabe o que significa isso, irmão? Um renovo de pensamento, um renovo de intelecto. O que eu estou dizendo para você é que o Espírito Santo, ele é tão poderoso para mudar o teu jeito de ser, o teu jeito de agir, a tua forma de conduzir a sua vida. O Espírito Santo, ele é poderoso para fazer todas estas coisas, inclusive fazer você voltar a ter os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos que você tinha quando você aceitou a Cristo. Só que a questão de tempo, ela não é negativa, porque o que eu queria e o que eu peço para Deus é: Senhor, eu quero ter os pensamentos, os desejos e as vontades que eu tinha quando eu aceitei a Jesus, mas com a maturidade de hoje, com a experiência de agora, porque certamente eu não cometi os erros que eu cometi ao longo da vida. Escute isso. Aí o texto vai continuar dizendo: e os nossos jovens terão visões. Aleluia. Irmãos, você já parou para pensar, irmãos, o que você tem visto ultimamente, o que você via lá atrás? Lá atrás você via tudo como graça de Deus, poder de Deus, presença de Deus. O tempo passou, você ficou tão seletivo que hoje você só consegue ver uma coisa. O que? Egocentrismo, pecado. Você já parou para perceber, irmãos, que Deus não te levantou para ser juiz? Já parou para perceber que Deus não te levantou para você gerenciar o pecado do seu irmão? E quando a gente para gerenciar a vida dos outros, nós deixamos de gerenciar a nossa própria vida. Quando a gente fica procurando encontrar alguma coisa no irmão, nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Aí o profeta vai continuar dizendo: e também sobre os servos e sobre as servas. De quem que ele está falando? Naquela época era muito comum o povo ter empregados. Era muito natural as pessoas terem serviçais dentro de casa. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, ele não encheria, ele derramaria. Eu fiz a analogia do tanque, lembra do tanque? O que o profeta Joel está dizendo aqui no texto, irmãos, é literalmente: olha, eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e todas as pessoas que estão ao seu redor também
também receberão. Quem são essas pessoas? Os vossos filhos, os velhos, os jovens e os serviçais. Mas tudo começaria a partir de quem, irmão? Você. A pergunta é: eu quero isso para a minha vida? Eu quero isso para mim? Porque Deus também te deu o livre-arbítrio para você não querer. Você tem a opção de querer ou não querer receber o que o Espírito Santo tem para a sua vida no dia de hoje. Você tem todo o direito. Eu acho lindo o relacionamento de Deus com um ser humano. Mesmo Deus podendo, Ele não obriga ninguém a nada. Então você pode querer ou não. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a você que não quer, você também não terá direito de reclamar daquele que quer. Você não terá o direito de dizer: Deus, por que o Zezinho pula e profetiza e eu não? Por que o irmão chora e eu não? Por que ele sente algumas coisas que eu não sinto? Eu encerro contando uma história para vocês. Eu, quando era jovem, eu fui pregar numa igreja presbiteriana renovada lá em São Paulo, Congresso Regional de Mocidade. Quando eu cheguei na igreja, no altar só tinha anciões, e nós temos que respeitar os anciões, porque eles têm uma história de vida. A igreja só chegou onde chegou porque homens doaram as suas vidas por eles. Por isso deve ser respeitado. Coisa que eu não vejo a nossa juventude respeitando. Mas escute, eu preguei sobre a chamada do Espírito Santo que transforma uma nação inteira, trazendo uma alusão a respeito de Saul. Quando foi chamado, ele recebeu o Espírito Santo e através dele a nação de Israel começou a ser vitoriosa. E aí eu disse assim, a galeria cheia de jovens, a nave da igreja cheia de jovens, eu disse assim: irmãos, você crê que através da sua vida o Espírito Santo pode mudar a história da sua casa, do seu bairro, da sua cidade e do seu país? Você crê? A igreja: eu creio. Falei: então saia do seu lugar e venha à frente, porque o Espírito Santo quer te tocar. Escute isso: nenhum jovem se movimentou, ninguém saiu do lugar. E eu olhei aquela cena, eu disse dentro de mim: Espírito Santo, eu fiz alguma coisa? Porque eu preguei, suei a camisa, e eu faço um convite especial para os jovens, que é o futuro da sua igreja, e ninguém levanta. E o Espírito Santo diz assim: fale para eles que nunca é tarde para receber o que o Espírito Santo tem para dar. E eu falei para a igreja: irmãos, nunca é tarde para receber o que o Espírito Santo tem para te dar. Uma senhora de cor bem morena, cabelo branco, uma muletinha na mão, ela saiu do último banco, arrastando os pés, batendo a muletinha e dizendo: eu quero. À medida em que ela andava, irmãos, a igreja, os jovens iam se levantando e indo atrás dela. Nunca é tarde para receber o que o Senhor tem para você. Nunca é tarde para receber o que o Senhor tem para você. Se coloque de pé.